que os sonhos começam a acontecer. O momento chegou a hora, porque os dias são decisivos e as coisas irão aumentar. Está dizendo que já está chegando nas narinas dele. Ele já está para provocar da boca insultos e blasfêmias. A palavra espiritual, quando sai da boca, não volta atrás e vai ter que sofrer o dano. As blasfêmias serão vistas que Deus desceu a mão sobre o blasfemador. E o blasfemador teve que descer ao hospital. Um toque do dedo de Deus para dizer: não blasfeme não, chegou a hora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Essas 72 horas, menino, só Deus haja. E Deus, pela primeira vez, está com uma peneira na mão. E esta peneira que Deus está na mão, está... Meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Maranata. O apóstolo Reginaldo Rolim, em mais uma live profética, faz um alerta para a nação brasileira. Nessa live, no finalzinho dela, ele vai contar uma visão que o Senhor entregou a ele ao vivo. Isso mesmo, ao vivo. Ele está fazendo a live e o Senhor lhe entregou uma visão profética para esse tempo. Querido, é um vídeo forte, é um vídeo impactante. Fica à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nós estamos na lembrança, nós estamos incumbidos de oráculos, intercedermos muito, porque são dias que Deus já vem dizendo há 2 meses e meio, praticamente 3, antes dessa data, que hoje é 9/5/2025. 3 meses antes dessa data, eu vinha falando sobre a data do dia 22 de julho de 2025. Que essa data é um limite para muitas coisas que não teria possibilidade de acontecer, elas acontecerem. Eu vou repetir. Essa data é um limite para muitas coisas que não tinha possibilidade de acontecer, acontecerem. Dia 22 de julho de 2025. Isso não significa que seja só dia 22 de julho. Eu digo várias vezes porque tem pessoa que Deus, só Deus. Foi de 3 meses para atrás dessa data de hoje, 9/6/2025, até os acontecimentos de lá para cá. Porque eu sabia que ia acontecer acontecimentos grandiosos. Não existe como libertar uma nação com todos os acontecimentos de uma hora para outra. Vocês mesmos, a população, não ia suportar tanta pressão. A briga é muito mais forte no reino espiritual do que vocês pensam. Muito mais forte. Mas muito mais forte mesmo. Mas nós estamos caminhando para um desfecho, aonde o reino do céu vai ganhar. Aquilo que for favorável, o bem, a normalidade, aquilo que for certo, aquilo que for digno, aquilo que for correto, Deus está no meio. Mas aquilo que for incorreto, inormal, injusto, mentiroso, falso, enganador, vai ser destronado e destruído pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não adianta. Pode botar todos os terreiros da face da terra que trabalham com coisas malignas. A vontade de Deus, ela é soberana, e eu venho aqui garantir isso. A vontade de Deus é soberana. Chegou a hora do momento do recado se cumprir. Deus deu um prazo de 1 ano e 4 meses. Chegou a hora do momento, porque aquilo que se pensam que não irão agir, vai agir. Crise diplomática. Não tem perigo de crise diplomática. Nós estamos vivendo desde o dia que foi anunciado, novembro e dezembro de 2024. Novembro e dezembro de 2024, diversas lives. Anteriormente, eu me lembro perfeitamente, quando eu ia me levantando da cama para o toalete, eu ouvi a voz e disse: Reginaldo, a maior crise diplomática dos últimos 36 anos. O que, senhor? Já vai 37 praticamente. A maior crise diplomática dos últimos 36 anos. E hoje nós estamos vivendo a maior crise diplomática da história. Não, a política ela é importante, e eu não sou político, eu sou uma pessoa espiritual que tem sonhos, e venho aqui relatar os sonhos para vocês. E vocês, estranhamente ou surpresamente, vêm acompanhando que os sonhos começam a acontecer. Por isso vocês estão aqui. E agora chegou o momento, gente. Eu me lembrei do sonho. É a 3ª parte desse sonho. Essa é mais longa. Não sei se vai dar para contar tudo. A 3ª parte desse sonho. Eu me relembrei do sonho, porque Deus me lembrou do sonho de 1 ano e 4 meses, sobre o André Mendonça e Nunes Marques.
E no livro de Esther, capítulo 1, capítulo 2, sobre o decreto do rei Assuero, porque quem estava com o anel que representava a autoridade era Ramã, porque era assessor e babão do rei Assuero. Ele armou uma forca para que para que Mardoqueu morresse naquela forca. E quem morreu enforcado na forca que armou foi ele. Eu me lembro muito bem disso. E agora chegou o momento, chegou a hora. Porque os dias são decisivos e as coisas irão aumentar. E eu garantia que não existe China, que não existe Rússia e principalmente a França, que possa dar qualquer tipo de segurança ou proteção alguma ao território nacional brasileiro. E garantia e continuo garantindo, no momento oportuno, certo, vão bater em retirada, irão se virar até contra o território nacional brasileiro e ficar a favor dos Estados Unidos. Porque espiritualmente, nos Estados Unidos da América, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está à vontade de Deus para que ele possa exercer algo sobre as nações, não só sobre o Brasil, sobre as nações, e ele vai exercer. Agora, a partir de hoje, no dia 9/5/2025, Donald Trump vai entrar em algumas guerras. A partir de hoje, do dia 9/6, né? Dia 9/6/2025, 17/7. Olha, que lindo, hein? Olha a hora, 17/7. 9/6/2025, 17/7. O horário, Donald Trump vai se meter em algumas guerras. E essas guerras que ele irá se meter não tirará o foco de maneira hipótese alguma do território nacional brasileiro. Parece uma obsessão, mas não é. É como Deus endureceu o coração de Faraó, também colocou uma coisa fixa no coração de Donald Trump. E assim vai ficar. E eu não estou aqui para sugerir ou para achar que é, porque eu não faço isso. Eu estou aqui para afirmar. Vocês irão ver tudo isso acontecer. Haja estômago para vocês, para todos os territórios nacional brasileiro. Deus, ele quebrará o arco do forte. E aí, gente, vocês vão procurar me entender, porque é sonhos, e eu não tenho culpa quando eu conto sonhos, então vocês vão procurar me entender. Bum, bum. E quando essa trombeta tocava, era porque a peleja já estava forte. A peleja estava forte. E quando essa trombeta tocava, a Bíblia fala sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Então, quando essa trombeta tocar, alguns pacificadores irão aparecer. E uma mesa grande, redonda, a parte espiritual vir, fazia uma reunião com autoridades da União Europeia. E essa reunião que existia da União Europeia, que estava ali naquele momento, eram uns pacificadores. E Deus está dizendo que já está chegando nas narinas dele. Ele já está para provocar da boca insultos e blasfêmias. A palavra espiritual, quando sai da boca, não volta atrás e vai ter que sofrer o dano. As blasfêmias serão vistas que Deus desceu a mão sobre o blasfemador. Deus desceu a mão sobre o blasfemador, piorou a situação do blasfemador, e o blasfemador teve que descer ao hospital. Um toque do dedo de Deus para dizer: não blasfeme não, porque senão acontecerá. Não tem espiritualidade nesta terra que seja a parte contrária de Deus, que possa, com essa palavra que sai da boca. Não tem. Pode ir para onde quiser. Gaste uma fazenda toda de animais de melhore em sacrifício. Não tem. Não há. Não tem possibilidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Chegou a hora. Eu já estou na torre de vigília em oração
A minha arma é a oração, Bíblia Sagrada, de Gênesis Apocalipse. 66 tiros. E a comunhão que eu tenho com ele, porque um profeta, olha, quem não para ouvir a voz de Deus, está perdido. Então o profeta tem que parar para ouvir a voz de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É lindo demais sentir a presença de papai. Deus é um general de guerra que nunca perdeu luta e nunca perdeu batalha. Essas 72 horas, menino, só Deus, haja coração. Então prepare o seu em Cristo Jesus. Prepare o seu em Cristo Jesus. Prepare o seu em Cristo Jesus. Prepare o seu coração em Cristo Jesus. E lembre que libertação não é flores, nem maçã, nem pera. Prepare. E vamos ver. Os olhos de Deus estão sobre André Mendonça e Nunes Marques. Os olhos de Deus estão sobre André Mendonça e Nunes Marques. Os olhos de Deus estão lá, sobre eles. André Mendonça e Nunes Marques. E Deus, pela primeira vez, está com uma peneira na mão. E esta peneira que Deus está na mão, está colocando nessa peneira algumas pessoas e temperando. E Deus diz, quem ficar aqui e se der por ouvido, se salvará. Quem ouvir e não se der por ouvido, sofrerá o dano. Eu vi uma peneira, e dentro dessa peneira estava o André Mendonça, Nunes Marques e outra pessoa, Fux. E os olhos de Deus estavam sobre essas três autoridades. Fux, né? Não, com todo respeito aos três. Os olhos de Deus estavam sobre eles. E aí eu vi o farol. Esse farol é demais, hein? O farol vinha com tudo. Com tudo, mas com tudo mesmo. Com tudo, esse farol vinha. Mas vamos voltar um pouco para cá. Donald Trump vai entrar em algumas guerras. Vencerá todas elas. E quem se opor a ele vai se decepcionar, se arrepender e vai querer voltar imediatamente e vai querer ter um acordo. E quando eu via a trombeta, eu via uma reunião. E nessa reunião espiritual existiam aqueles pacificadores. Existiam os pacificadores que surgiriam no Brasil e na União Europeia. Iriam chegar nessa reunião central, na mesa redonda, assim chamado, iria dizer, vamos entrar em um acordo para esse impacto não ser tão gigante, tão grande. Vamos entrar em um acordo para que esse impacto não seja tão grande, gigante. Isso pode acontecer, mas a probabilidade do acordo ser aceito é 97,5% não. A possibilidade do acordo ser aceito pela parte dos Estados Unidos da América é 97,5% não. 2,5% sim. Então, ninguém sabe ali qual seria o teor dessa reunião espiritual que eu vi em sonho. E vamos ver o que é que esse sonho quer dizer nos últimos dias. Dia 22 de julho é uma data muito boa para que até lá aconteça tantas coisas que não aconteceram até mesmo em 7 anos. Até mesmo em 7 anos.